was a sight for my soul. Now there goes a sight for my soul. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um dos procedimentos mais realizados nos nossos consultórios, que é o preenchimento labial. Vou trazer alguns aspectos importantes a respeito da anatomia da região e da maneira como ele deve ser feito de uma forma segura, com elegância e com naturalidade. O paciente que nos busca para tratar a região dos lábios tem diferentes motivações. Há aqueles pacientes que buscam apenas um embelezamento, há aqueles pacientes que apenas querem ressaltar essa característica do rosto, corrigir algumas assimetrias, e há aqueles que buscam um rejuvenescimento da região, que sofre muito com o passar do tempo. Quando o paciente chega até nós fazemos a análise facial como um todo, e nós observamos que, idealmente, o paciente deve ter proporção entre os terços do rosto, a parte superior, a parte média e a parte inferior. Nos detendo na parte inferior do rosto, o lábio superior idealmente tem 1/3 dessa parte, o lábio inferior responde pela metade dessa parte e o queixo responde pela terceira parte, se nós fôssemos dividir essa região em 3 áreas iguais. Essa proporção, quando ela é atingida, causa maior embelezamento do rosto. Uma das primeiras coisas que a gente explica para o paciente entender o que é a anatomia do lábio é que o lábio não é apenas a região onde se usa o batom. O lábio também é a estrutura acima disso, desde a base do nariz até a base onde começa o queixo. Embora existam diferenças muito pessoais, em média, a distância entre a base do nariz e o que delimita o lábio superior, em mulheres adultas, cerca de 19 a 22 milímetros, em homens adultos um pouco maior, cerca de 20 a 24 milímetros, e do lábio inferior a distância costuma ser de 38 a 45 milímetros em adultos. O que acontece com o envelhecimento, é muito comum de se observar, é que essa distância da base do nariz até a ponta do lábio superior começa a alongar durante o tempo pelo afrouxamento da pele, pelo afrouxamento da musculatura que sustenta, e isso dá um aspecto envelhecido. Portanto, o paciente que vem até nós fazendo busca de rejuvenescimento da região labial, tem que ser levado em consideração isso e impacta diretamente na maneira de fazer o tratamento, uma vez que a gente não pode fazer o preenchimento de forma inadequada, que vai piorar essa distância e vai dar um aspecto mais inestético. Com base nas informações que nós temos hoje em dia, a substância mais adequada para fazer o preenchimento do lábio é o ácido hialurônico, pela segurança, pelo grau de estudo que se tem a respeito, pelo fato de ser reversível e ser bioabsorvível e não ter quase nenhum tipo de reação de corpo estranho, diferente de outros preenchedores que se usavam no passado. Você já deve ter visto pessoas que fizeram preenchimento labial e que você não gostou muito. Eu recebo com frequência pacientes que vão fazer preenchimento labial e chegam sempre citando o medo de ficarem estranhos ou com uma aparência não adequada. Para combater esse tipo de questão, a gente tem que ter uma boa técnica, uma técnica bem executada, um material adequado, colocado no plano adequado e especialmente bom senso do profissional que faz e bom senso do paciente que se submete a isso. Além do bom senso, é o senso estético do profissional que executa que vai interromper o preenchimento naquele momento onde já se chegou na volumização ou no contorno adequado. Não existe razão para fazer um preenchimento labial acima daquilo que é necessário. Esse tipo de procedimento estigmatiza o preenchimento labial, acaba sujando a imagem do preenchimento, que é uma das técnicas mais bonitas que a gente tem nos preenchedores, e causa uma má impressão para o paciente que acaba rejeitando ou refutando muitas vezes a indicação de um preenchimento labial. O preenchimento labial é muitas vezes o único procedimento que o paciente vai buscar nos nossos consultórios quando se trata de um paciente jovem. É apenas um embelezamento, e tanto para homens quanto para mulheres isso faz muita diferença, e é um paciente que tem uma questão diferente daquele paciente que tem envelhecimento na região perioral. Esse paciente vai provavelmente precisar de menor volume ou apenas corrigir assimetrias entre os lados dos lábios ou desproporção entre o lábio superior e o lábio inferior. Existe uma proporção ideal entre o lábio superior e o inferior que é tida de 1 para 1,6, dizendo que o lábio inferior deve ser levemente maior, mais carnudo que o lábio superior. Se for numa visão de perfil, o lábio superior deve ser levemente à frente, cerca de 1 milímetro, 2 milímetros, à frente do lábio inferior, e eles devem se tocar quando o paciente está em repouso. Muitas vezes nós vamos receber pacientes que têm outras patologias associadas que impedem, por exemplo, que os lábios se toquem.
seja questões da dentição da arcada superior e inferior, que acaba não dando projeção e sustentação adequada, seja assimetrias causadas por traumas ou por doenças congênitas, como por exemplo lábios fissurados. Então, como é feito o procedimento? O procedimento é feito em consultório, é um procedimento relativamente rápido, é feito com anestesia local na região, seja uma anestesia tópica para alguns pacientes que têm maior tolerância, e para pacientes que têm um pouco mais de intolerância à dor, é feito um bloqueio dos nervos que inervam essa região, bloqueio infraorbitário, bloqueio da região do mento, e acaba dando conforto ao paciente e mais tranquilidade para o profissional executar de forma mais rápida o procedimento de preenchimento labial. Essa anestesia, muitas vezes, é o que faz o paciente se sentir seguro para realizar o procedimento, porque muitas vezes os pacientes se afastam em função do medo de sentir dor. E a gente faz de alguma forma que o paciente não tenha que passar por isso. Quando o paciente faz o procedimento, já no primeiro momento existe naturalmente um inchaço, um edema da região. E sempre se fala ao paciente que tenha paciência no primeiro e no segundo dia, porque ele vai ter uma sobrecorreção, pode até dar um certo susto no paciente, e a gente orienta que tenha calma, que no segundo, no terceiro dia esse edema regride e a gente tenha um resultado mais definitivo. Ainda assim, nas primeiras semanas existe uma acomodação do ácido hialurônico na região e o resultado final, mais natural do preenchimento labial, vai se dar por volta do primeiro mês. Vamos falar de riscos, afinal a gente está falando de procedimentos médicos. Existem alguns riscos que são basicamente relacionados a sangramento ou hematoma, uma vez pela punção inadvertida de algum vaso, e alguns riscos relacionados à compressão vascular que devem ser prontamente resolvidos. Apesar de que nós estamos falando do preenchimento labial, quando nós pegamos um paciente que busca rejuvenescimento, nós temos que às vezes lançar mão de outras técnicas associadas. Por exemplo, uso de toxina botulínica para diminuir as ruguinhas do código de barras, podemos fazer lasers e alguns peelings na região visando melhorar a camada superior da pele. Também podemos fazer uso de skin boosters, que são substâncias que aumentam a hidratação da região, e skin boosters também no vermelhão do lábio. E também podemos fazer uso em casos de mulheres e homens que têm muito longa a distância entre a base do nariz e o lábio superior, podemos fazer uma cirurgia de ressecção de uma região de pele abaixo do nariz, elevando esse lábio, diminuindo essa distância e melhorando a harmonia da região. Não são só mulheres que buscam preenchimento labial, existe uma grande procura de homens que fazem uso do preenchimento labial para realçar, para melhorar a atratividade e realçar características do seu rosto. No caso dos homens, existe uma proporção mais igual entre o superior e o inferior. E nós temos que talvez concentrar a maior parte do preenchimento no lábio inferior, que é o que dá para o homem um aspecto mais de atratividade. E para finalizar, eu volto a falar daquilo que acomete muitos dos nossos pacientes, que é o medo de fazer o preenchimento labial, por receio de ficarem com a boca muito grande, com a boca estranha ou com um aspecto de alguma forma inadequado. O que eu recomendo é que fazer o procedimento labial deve ser feito com um profissional bastante adequado, bastante treinado, com muito bom senso, com um bom senso estético, fazer de forma moderada, sem exagero, sem grandes quantidades, a não ser que se faça muito necessário. Não necessariamente precisa ser tudo numa única sessão, você pode fazer na primeira sessão, retornar depois de um tempo para reavaliar se precisa ser feito mais uma vez, e isso acaba tendo, de uma certa forma, mais naturalidade. Toda vez que você alcança beleza com naturalidade, você alcança um dos maiores objetivos da cirurgia plástica. Eu acho que é fazer de uma forma segura e que fique sempre mais bonito. Então, pessoal, o que eu tinha para falar sobre preenchimento labial era isso. Esse assunto não se esgota, é um assunto muito grande. Portanto, se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões de outros temas, por gentileza, faça uso dos nossos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.